Começa agora o RN Economia, mais um programa especial para todo o público norte-riograndense. Queria agradecer pela audiência de todos. Acompanhe os principais destaques da economia no Rio Grande do Norte e também no panorama nacional. Gostaria de apresentar os nossos convidados especiais, o senhor Sérgio Aragão, presidente do Sindecom, Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte, conselheiro do Corecon RN. Temos também o senhor Robespierre do O. Trata-se de um diretor financeiro do Sindecom RN, ex-presidente do Corecon Rio Grande do Norte, assim como do Conselho Federal de Economia. Queria agradecer pela audiência de todos. Estamos iniciando nossa primeira edição do RN Economia. Sérgio, gostaria de agradecer enormemente pela sua participação e representatividade. Senhor Robespierre, o que o público pode aguardar, senhor Robespierre, dessa nova premissa, desse novo programa, com o intuito de levar informações para toda a sociedade, tratando-se de economia, finanças e informações que possam mudar a sociedade no Rio Grande do Norte? O objetivo do programa é descomplicar a economia, mostrar como a economia atua no dia a dia das pessoas, é fazer com que elas compreendam que na sua realidade a economia está atuando. Esse é o objetivo principal do programa. Mas eu acho que Sérgio tem mais informações a passar. Maravilha. Sérgio Aragão, presidente do Sindecom RN, um dos idealizadores desse projeto dedicado a todos vocês. Sérgio, tratando-se dessa relevância e a situação atual do Rio Grande do Norte, esse momento de crise, o que pode ser passado para o público, primeiramente, da premissa do programa? Segundo, diretamente ao assunto, a crise no Rio Grande do Norte, o que o senhor poderia pontuar? A premissa do programa é levar uma economia que a pessoa entenda o que acontece com as tomadas de decisões de governo, de mudança de política governamental, para que ela saiba o que está acontecendo no dia a dia da vida dela. Alta de juros, reforma da Previdência, desemprego, o não pagamento pelo governo do Estado aos servidores, isso tudo envolve a vida do cidadão comum. Então a ideia do programa é levar esse tipo de informação de uma forma clara, para que todas as camadas da sociedade entendam o que está ocorrendo no dia a dia. Para a segunda pergunta sobre a crise do governo do Estado, essa crise não é agora do governo Robles, né? Essa crise vem sendo instalada desde o segundo governo de Garibaldi Filho, que ninguém tomou as providências devidas para fazer os ajustes que deveriam ter sido feitos com a reforma da Previdência Estadual, diminuição dos gastos públicos, né? Isso aí vai desde a manutenção da máquina até as obras, refinanciamento de contrato, um acerto entre os três poderes, né, para diminuir, porque você sabe que parte do dinheiro que vai para os poderes, como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Procuradoria, Promotoria, Tribunal de Contas, sai do erário do Executivo. É uma coisinha chamada duodécimo, que todo mês o governo, durante 12 meses, tem que repassar para essas entidades. Então, tudo isso teria que ser visto em 2001 e agora estourou esse ano. Maravilha. Senhor Robespierre, qual seria a recomendação e a projeção de um economista, especialista, assim como a vasta experiência que o senhor possui, para toda a sociedade potiguar diante dessa crise no Rio Grande do Norte? Eu acho que a gente tem que, para começar a discutir a crise, a gente tem que voltar um pouquinho. Como o Sérgio colocou de maneira bem clara, a crise ela começa a se instalar no momento que o segundo governo de Garibaldi aconteceu a reforma administrativa do Estado. A reforma administrativa causou o desmantelamento da máquina pensante do Estado. E com esse desmantelamento da máquina pensante, fez com que não ocorresse políticas públicas que permitissem pensar o Estado no curto, no médio e no longo prazo. Todo esse processo, devido à reforma administrativa, que foi causada por imposição do governo central, lembre-se que vivíamos a implantação de um regime do governo Fernando Henrique Cardoso que pretendia resolver a questão inflacionária dos desequilíbrios fiscais do Estado e do governo central, faz com que a necessidade que os Estados se atrelem à política federal.
Na hora que ele se atrela, ele teve que fazer alguns ajustes. Os ajustes foi fechamento das empresas estatais do Estado e de autarquias que tinham a função de pensar o governo do Estado. Nisso começa a crise do Rio Grande do Norte, na minha concepção. Maravilha. Estamos aqui com dois economistas renomados, com uma experiência vasta e dominando o assunto através do RN Economia. Senhor Sérgio Aragão, o cuidado que a economia possui e o senhor como especialista para a sociedade potiguar, o que 2018 pode ser aguardado através de projeções, né? Tendo em vista que aqui no Rio Grande do Norte a situação está bem delicada, mas qual o recado que o senhor passa para toda a sociedade potiguar em 2018 para níveis de evolução da economia? Bem, o panorama que está sendo apontado para 2018 é um panorama mais otimista, vamos dizer assim, 100% otimista, mas mais otimista. Já temos hoje um bom PIB, né, que saímos do PIB negativo e agora estamos indo para um PIB positivo, é 1%, mas, né, a projeção de inflação para o próximo ano, segundo os bancos, como Itaú e Bradesco, é de 2,8%. Então tudo isso vai refletir de uma forma melhor no cidadão, principalmente naquele cidadão de baixa renda, né? Porque o ponto inflacionário para aquele cidadão de baixa renda, o cara que ganha aí até um salário mínimo, 2 salários mínimos, qualquer ponto inflacionário representa na conta dele quase 10% daquilo que ele vai gastar, certo? Então é assim, então a inflação que a gente começou em 14%, em 8%, hoje estamos em 3,2% do dado oficial, então o próximo ano está refletindo muito bem isso. Se sair as reformas, como já teve a primeira da reforma do trabalho, agora vai ter a reforma da Previdência, saindo a reforma tributária, então tudo isso vai fazer um conjunto para que a economia ande. E aqui no Estado, o nosso governador vai ter que negociar com os poderes, vai ter que negociar com os sindicatos, para que possa fazer um plano de adequação ao momento que o Estado está passando. Certo? Você sabe que 86% do dinheiro que circula na nossa economia é oriundo do governo do Estado. E se o Estado não conseguir botar as contas dele em dia, o comércio, as indústrias e os demais da sociedade vai sofrer muito com isso. Perfeito. Gostaria de agradecer aos nossos apoios institucionais, Sindecom RN, Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte, Corecom RN, Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Norte. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Voltamos. O RN Economia tem o maior cuidado para todo o público norte-riograndense, com a imparcialidade, né? O fato de não levar informações partidárias, tendo o cuidado e o zelo com a melhor informação, trazendo especialistas no assunto, né, em finanças, e dos economistas renomados do Sindecom RN, Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte. Senhor Sérgio Aragão, gostaríamos de passar para o público, como trata-se da nossa primeira edição, o cuidado que deve ser passado, levando-se em consideração a relevância do assunto nas ciências econômicas. Qual o recado que o senhor pode passar para o público das pautas que serão promovidas nesse programa? A forma descomplicada para que todos possam acompanhar o nosso projeto e o nosso plano de mídia, para que as pessoas possam entender essa primeira edição e todas as outras do RN Economia. Não, só o seguinte, a ideia da gente é trazer uma economia, como já falou Robespierre, de uma forma descomplicada e usual, certo? Então, assim, na hora que a gente falar algum conceito econômico que não seja de bom entendimento do público, a gente vai trazer o seu conceito para uma coisa mais popular, mais do dia a dia, né? Como a gente sente falar, a elevação da taxa Selic, a gente vai explicar o que significa Selic, para a pessoa entender o que o cara interfere na vida dela, certo? Então, toda vez que a gente falar em alguma coisa que não seja muito do dia a dia do comum, né, que o pessoal gosta muito de apelidar de economês, a gente vai trazer para o dia a dia. O cara leu alguma coisa no jornal e tem lá que é normal, mas vamos explicar assim, o PIB, né?
PIB para cima, PIB para baixo, PIB subiu, PIB desceu. Se o cara não souber o que significa essa sigla PIB, a notícia para ele nada vai ser a mesma coisa. O cuidado com a parte didática também. Vai ter um cuidado com a parte didática. A gente vai dizer que o PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, é a junção de tudo que o governo conseguiu juntar durante o ano, formou, vendeu, comercializou, produziu. Então o cara vai ter que começar a entender o que vai ter significado de cada coisinha dessa, para ele poder entender como é que funciona a economia, que não é esse bicho de sete cabeças que o pessoal pinta por aí. Perfeito. Simples, objetiva e descomplicada. Senhor Robespierre, voltando à temática, a crise no estado do Rio Grande do Norte, tratando-se de ajustes fiscais, qual a análise que o senhor pode passar para todo o público? Veja bem, quando a gente começa a discutir ajuste fiscal, a gente começa a analisar o que é ajuste fiscal. A primeira pergunta, o que danado é isso? Então, fiscal está falando de renda, de tributo. Então, é aquilo que o governo que não produz nada passa a arrecadar cobrando impostos das empresas e da população. Então, quando você compra o seu saco de feijão, você está pagando imposto. Quando você bota a gasolina no seu carro, você paga imposto. Isso vai para o governo. E quando o governo está com seu recurso, ele tem recurso para fazer pagamento das suas despesas. Pagar salários, comprar materiais, pagar investimentos com novas avenidas e etc. Quando você começa a escutar desequilíbrio fiscal, é porque o governo está gastando mais do que ele arrecada. Isso se chama desequilíbrio fiscal. E aí, hoje, o estado do Rio Grande do Norte atravessa um grande desequilíbrio fiscal, porque ele constantemente vem gastando mais do que arrecada. E a grande discussão que o governo estadual faz é em cima da Previdência. O gasto que ele faz com a Previdência estadual é maior do que o que ele arrecada. Lembre-se que todos os trabalhadores recolhem um percentual do seu salário para a Previdência. Então, o que o governo estadual arrecada de Previdência é insuficiente para pagar o que ele tem de aposentados. E aí chama-se crise fiscal. Por isso, há necessidade de fazer o ajuste, ou seja, fazer com que a receita caiba na despesa. Perfeito. O ajuste fiscal, brilhantemente apresentado pelo senhor Robespierre, gostaria de verificar com o senhor Sérgio Aragão, né, também passando pela alçada do ajuste fiscal, mais especificamente, o aumento nos gastos em outros poderes. Por exemplo, o judiciário no Rio Grande do Norte. Qual a análise que o senhor pode repassar para o público? O judiciário teve um aumento, né, do duodécimo. Em 2012 ele tinha 7,7 e em 2012 ele passou para 9,8. Ou seja, a pessoa diz assim, não, uma avaliação de um ponto e pouco, né? Mais um ponto e pouco no orçamento do Estado que hoje foi liberado. Para todos os investimentos do Estado, né? O Estado só vai ficar, quando terá todas as despesas, vai ficar com 1,9 para investimento. Na hora que você pega e aumenta num único poder, a mesma quantidade que o governo ficou para ter, de investir aqui, a gente fala o quê? É construir escola, hospital, penitenciária, manutenção da rede pública, né? A merenda escolar, e aí vai. Então, quer dizer, o governo vai ficar com 450 milhões para o próximo ano, que é a mesma coisa que ele vai ter que repassar para o judiciário. Então, assim, ficou aquela coisa, eu arrecado, mas repasso para o outro e eu não tenho o que eu vou fazer. E a crise vai aumentando. Não só o judiciário, né? Mas teve também a Assembleia Legislativa, que foi no mesmo patamar. O Tribunal de Contas, agora que ganhou também o direito ao auxílio moradia, né? Que teve que ser repassado para o Tribunal de Contas. É outra pancada que vai dar no erário público. No erário que a gente fala no tesouro, aquilo que vai para o Estado. Então, vai ficando difícil para o governo que toda decisão judicial de aumento de despesa, certo? Aumento para os poderes, isso está prejudicando muito o governo estadual. Por quê? O governo estadual, a gente sabe que o estado do Rio Grande do Norte é um estado pobre, a gente não tem grandes indústrias, não tem um grande comércio. O governo, como disse Pierre, não produz nada, ele apenas arrecada o imposto para transformar isso em benefício para a população. Se ele não consegue de onde arrecadar e vai aumentando a despesa dele, ele vai criando, vamos dizer assim, no popular, um buraco. E esse buraco ele não consegue
dirimir se não fizer um ajuste em todas as contas e negociar com todos os poderes. Tratando-se de medidas, né? Existe uma situação delicada no Rio Grande do Norte e também em outras regiões, né? De forma macro, né? O que poderia ser repassado como medidas para a situação atual em crise, mas especificamente no Rio Grande do Norte, senhor Robespierre? É uma pergunta bastante complexa essa que você acabou de fazer, porque há tantos problemas e tantas ações a serem feitas que eu não consigo, não vejo capacidade do atual governo estadual de fazer frente a todas essas questões. Quando nós olhamos para a área de desenvolvimento econômico do Estado, o Estado não tem proposta para atração de investimento. Ele não tem uma proposta para atração de novos negócios para o Estado, nem incentivando os negócios que já estão dentro do nosso Estado. Quando olhamos, os polos de desenvolvimento continuam sendo os mesmos, Natal e Mossoró, e as outras regiões do Estado. Quando olhamos para a área de recursos hídricos, não existe uma proposta clara e efetiva para a área de recursos hídricos, tanto assim que a transposição do Rio São Francisco vai chegar o ano que vem e a gente não tem o plano de manejo das águas concluído. Quando olhamos, a agricultura familiar foi colocada em segundo plano. Os grandes produtores não passaram pelo problema da seca, continuam produzindo e produzindo muito bem. Por quê? Porque eles têm acesso à tecnologia. Mas o pequeno produtor perdeu o gado, perdeu a plantação, sem proposta. Quando olhamos para a geração de emprego, verificamos que o Estado não gera emprego, não procura trabalhar, não tem política para a geração de emprego. Quando olhamos para a questão da educação, vemos o fiasco que a educação no nosso Estado certo? Então, há vários problemas, as secretarias de governo não se comunicam entre si, são feudos, e nesses feudos, cada um faz o seu papel. Dentro dessa situação, qual é a proposta que o governo Robson tem? Não vejo nenhuma. Então, eu só posso acreditar que o próximo governo, que entra em 2019, é que vai ter a grande função de fazer com que todos esses atores que estão da discussão se juntam, se sentem, discutam e façam propostas para sair da crise. Maravilha. Vamos para um rápido intervalo. Logo após os intervalos, o senhor Sérgio Aragão com suas medidas e orientações para todo o público em análise do panorama atual da nossa economia. Também iremos ressaltar o nosso quadro especial, Gente que Faz, que será passado todo o detalhamento para todos vocês. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Voltamos. O programa RN Economia conta com os apoios institucionais Sindecom RN, Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Norte, Corecom RN, Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Norte. Neste último bloco, reservamos as análises precisas. No bloco anterior, tivemos uma análise dos ajustes fiscais do senhor Robespierre. Complementando, eu gostaria de verificar com o senhor Sérgio Aragão quais são as orientações, né, e posicionamentos que o senhor possa repassar para o público, né, tratando-se de medidas, ajustes fiscais, controle de custos, redução de custos do governo do Estado do Rio Grande do Norte. Por gentileza. Complementando o que o Robespierre falou, foi muito bem colocado, a gente tem que ver assim, o governo tem outra saída, ele pode vender os ativos. O que é vender os ativos? É aquilo que pertence ao governo. Por exemplo, a gente tem a empresa de gás, certo? Que é deficitária, todo mundo sabe disso, a gente não consegue expandir essa empresa. Uma parte pertence à Petrobras e a outra parte pertence ao governo do Estado. O governo do Estado poderia vender a parte dele se desvencilhando da empresa de gás, certo? Que é a Potigás. Nós também podemos abrir o capital da CAERN, não privatizar a CAERN,
mas abrir o capital da CAERN para que venha injeção de dinheiro externo, para que a CAERN possa acompanhar, e também a gente sabe que a CAERN tem uma parte social muito grande e essa parte social gera um déficit grande na CAERN. A gente pode também fazer o quê? Diminuição do tamanho da administração, não é do tamanho do Estado, é da administração. Juntar as secretarias que tenham o mesmo perfil, né? SEJUC, Secretaria de Segurança, e a outros, todos que trabalham nessa área de segurança, a parte que trabalha com cultura e educação também ser unificado, e assim sucessivamente. Com isso você enxuga a máquina, diminui de 20 e tantas, vamos dizer, para 12, você diminui também o número de cargos comissionados e em comissão, certo? Que são os mais altos, e assim sucessivamente. Então o governo tem que ver, ele precisa ver também, revisar todos os contratos que fez até agora, com contrato de prestação de serviço através de terceirizados, né? Tem que dar uma revisão nisso. Contrato de locação de automóvel, que a gente vê nos balanços que é muito alto. Contrato de... Todo tipo de contrato que o governo tiver feito até agora, é bom ele dar uma revisada, para dar uma enxugada nesse contrato, como fez a Paraíba, né? Por isso que a Paraíba está no estado bom, por isso como fez o Ceará, como fez o Pernambuco. Então quem antecipou, né, a crise, hoje está navegando numa marolinha muito boa. Então esse desafio de Robson, até a complementação do governo dele, vai ser deixar pelo menos o Estado enquadrado, né? Para isso ele não precisa estar demitindo ninguém, é só começar a vender aquilo que não vai fazer falta para o Estado. O Estado tem milhares de terrenos, milhares de prédios que não é usado, né? Então ele poderia vender esses ativos, mandar uma lei para a Assembleia, que a Assembleia autoriza ele a vender esses ativos, né? E assim se livrar do Machadão, né, o que é o Arena da Juna hoje, porque o Estado hoje paga mensalmente ao BNDES 12 milhões de reais. Isso faz muita falta, isso faz falta para o Valfredo Gugel, né? Então o Estado tem que pagar, porque senão vai perder os terrenos que ele tem, que ele deu de garantia. Então assim, o Estado tem que começar a ver o que ele precisa botar para fora, porque não adianta querer ser um bom pagador com pouco dinheiro, né? E aí o Estado é essa linha que ele tem que correr e tem que ser urgentíssimo. Perfeito. Situação delicada no Rio Grande do Norte, o governo do Estado acompanhando a análise de dois especialistas, o senhor Robespierre, do UOL. Trata-se do diretor financeiro do Sindecom RN, economista, ex-presidente do Corecon RN, também do Conselho Federal de Economia. O senhor Sérgio Aragão, também um grande economista, presidente do Sindecom RN e conselheiro do Corecon RN. O programa RN Economia, ele tem um cuidado não somente com as finanças, né, e o controle para fins pessoais ou empresariais. Gostaria de apresentar para vocês o quadro Gente que Faz, um quadro com a ideologia de mostrar o empreendedorismo, não necessariamente com informações de grandes empresas ou grandes negócios, mas inovações, né? Também no Gente que Faz tem aquele autônomo que literalmente transforma a economia do Rio Grande do Norte em um bom negócio. Então eu gostaria de verificar aqui a opinião dos nossos economistas. Senhor Robespierre, o quadro Gente que Faz, o RN Economia vai mostrar para o público grandes cases de sucesso, empresários autônomos que se deram bem, que servem de exemplo, né, tanto para a economia, tanto para o mercado norte-rio-grandense. Quais são as recomendações que o senhor pode ressaltar? Veja bem, eu vejo esse quadro como um dos mais importantes do programa. Por quê? Porque nós ficamos escutando só crise e esquecemos que o Brasil está andando, ele está se mexendo. E temos pessoas que estão trabalhando com muita garra, com muito afinco, para fazer o patrimônio e a economia do Estado crescer. Então nós temos empresas que são genuinamente locais, que vêm crescendo ao longo do tempo. Então a proposta é fazer exatamente isso, mostrar esses casos de sucesso do Estado. Maravilha. Senhor Sérgio Aragão, o idealizador desse quadro, né? Então, com sua vasta experiência, a quem se aplica o Gente que Faz, para que o público possa entender? A todos os empreendedores do Estado do Rio Grande do Norte, desde o MEI, que é o micro, pequeno empresário, até o grande empresário. O que a gente tenta mostrar nesse quadro? É que na dificuldade aparece muita oportunidade, certo? A gente não vive só de crise. Então tem aquelas pessoas que mesmo dentro da crise, eles acham um meio de ganhar dinheiro, um meio de produzir,
um meio de gerar emprego, um meio de gerar renda para o Estado. Então a gente vai abranger esse tipo de pessoas, que pode ser a pessoa que vende coxinha na minha rua, pode ser a pessoa que é um cameraman, pode ser aquela pessoa que faz o diferencial para a sociedade. Então a gente vai mostrar aquelas pessoas que fazem o diferente. Cuidando do empreendedorismo. Cuidando do empreendedorismo, não se acomodando da situação. Não, porque o governo fez isso, porque o governo não faz aquilo. Não, ele arranja o caminho dele, ele ganha o dinheiro dele, ele desenvolve e ele se mantém no mercado e abre novos mercados. Porque não existe só um empreendedor, aquele que é empresário. Tem aquele empreendedor que a gente chama de empreendedor, que é um funcionário que também leva a empresa para frente. Certo? O cara não tem a vocação de ser empresário, mas ele é um bom gestor, ele é uma boa pessoa que traz ideias para o desenvolvimento da empresa. Esse também é um cara que a gente que faz. Entendeu? Então é nesse sentido que a gente vai procurar fazer. Como você falou no início, inovação. Tem gente que não é empreendedor, mas o cara chega para o chefe dele, ou para o diretor, alguma coisa, e diz assim, a gente podia modificar a produção da nossa fábrica assim, sabe? E funciona. Esse cara é um empreendedor. Perfeito. Assim a gente vai tocando para frente. Maravilha. O quadro Gente que Faz, vocês vão acompanhar diversas coberturas externas promovidas pelo RN Economia. Para vocês que queiram participar, envie um e-mail para contato@rneconomia.com.br, tanto quanto sugestões de pauta, como participações no nosso quadro Gente que Faz. Para finalizarmos também, gostaríamos de verificar a opinião dos nossos convidados e apresentadores. Cada programa teremos um convidado especial na nossa entrevista especial RN Economia. Quais convidados o público pode aguardar, senhor Robespierre, através da parceria com o Corecon e o Sindecom RN? Vamos trazer, a ideia é trazer pessoas que tenham conhecimento de assuntos de relevância para o nosso Estado e que possam contribuir para explicar as dificuldades que o Estado atravessa, certo? Nós temos grandes gargalos, e esses gargalos precisam ser explicados para o público. As pessoas perguntam, por que nosso Estado tem tantos anos, tem falta de água? Explicar por que isso acontece. Qual é a política pública que precisa ser feita por que ela não acontece? Nosso Estado tem problema de falta de infraestrutura, por que não vem empresas para cá? Porque não tem um porto, porque não tem um aeroporto decente, então é explicar isso para o público. Essa é a ideia. Maravilha. Gostaríamos de verificar o posicionamento do senhor Sérgio Aragão. Quais são os convidados, né, que podemos passar para o público, através das entrevistas especiais, que o senhor possa recomendar para que o público possa entender? Como falou o Robespierre, a gente vai tentar trazer pessoas que apontem soluções para o Estado, né? Como ele falou de infraestrutura. Porque hoje o Rio Grande do Norte está à margem do Ceará, da própria Paraíba e de Pernambuco. Porque lá eles montaram o que a gente chama de economia, sistema modal, ou seja, é uma infraestrutura de transporte onde contempla porto, aeroporto, estrada e ferrovia. Então é muito mais fácil o cara se instalar no Ceará e se instalar em Pernambuco, porque ele contempla tudo isso, do que vir aqui para a gente que está a 500 km de Fortaleza, a 480 de Pernambuco, para poder sair. Então a gente vai trazer pessoas que tragam sempre apontamentos para a solução dos gargalos que a gente tem no Estado. Como voltar à nossa mineração, que já foi muito forte nos anos 80, 70, e está hoje embaixo, porque falta uma política para que a gente vai. Vamos trazer especialistas nessa área para ir falando o que é que deve fazer em cada ponto do Rio Grande do Norte. Maravilha. O RN Economia reserva o melhor conteúdo e os melhores especialistas do Rio Grande do Norte, buscando informações que cuidem do seu bolso, das suas finanças pessoais e levando cases de sucesso, como Gente que Faz. Os presidentes do Sindecom RN e Corecon RN vão, através do nosso programa, trazer convidados especiais que venham a debater assuntos pertinentes a todos. Estamos encerrando agora a nossa primeira edição do RN Economia. Acesse o nosso site rneconomia.com.br. Entre em contato conosco, siga-nos nas redes sociais. Meu nome é Nelson Ribeiro, forte abraço a todos, até a próxima.